Fala galera, aqui quem fala é o Joaniton TCG e hoje a gente tá aqui para mais um Tabletop no canal. Eu vou estar de Grimstad da Marine à direita e o nosso oponente, o Zacian do Lupo, à esquerda. Eu espero que vocês gostem. De verdade, foi mal por não estar postando mais vídeo com tanta frequência, mas é que as provas começaram na minha escola. Mas enfim, fiquem aí com o comecinho, o embaralhamento. Mas só o básico, né? Tanto que até mesmo aí eu já vou estar jogando o dado para ver quem é que vai começar. E acabou que eu falei para ele que ele vai começar, porque eu acabei por ganhar. A gente já foi selecionando nossas mãos e tal, vendo o que tinha pegado. Foi bem de boas. E sinceramente, nesse jogo aí, já vou estar dando um spoiler, entre aspas, que vai ter uma virada que eu vi num comentário que não fazia sentido ter no deck. E tipo assim, sinceramente, a pessoa vai ficar surpreendida se ela ver esse vídeo. Mas enfim, começando aí, né? Deu um bom jogo um pro outro. Ele começou com o Snorlax, eu comecei com o Monkidori, bem de boas. Ele já usou Bolsa do Lupo. Pode já estar procurando por Pokémons do Lupo e tal. Enquanto isso eu lá, brisando, pensando o que eu ia fazer na minha próxima jogada e tal. Ele tá lá, de boinha. Ele já tinha baixado também a anti-evoluçãozinha lá do Trevenant. Vou estar colocando aí na tela depois. Mas enfim, ele tava buscando, bem de boa, baixou um Zacian, se eu não me engano. Aqui é um Zacian. E acabou por estar usando mais alguma coisinha pra estar pegando mais um Pokémon, que é outro daquele lá do Lupo. Mas no final de tudo, ele vai estar me dando uma explicadinha, né, e tal. A gente vai estar conversando enquanto ele embaralha o baralho dele. Mas ele não vai ter mais nenhuma ação no final de tudo, porque, né, ele só conseguiu usar um único item, que foi a Bolsa do Lupo. E eu vou estar cortando e logo em seguida ele já vai estar passando aqui pra mim. Eu compro minha carta de começo de turno, começo descendo um macaco, uso um Poff. Tipo assim, bem de boaça, aquele tipo de começo de jogo de Grimmsnarl. Desci um Snorunt, um Green, né? Pra já tá começando a rotar o deck, rotar nosso jogo, bem de boa. Eu não tava com tanta pressa, sinceramente, mas vocês vão ver aí que vai ficar bem difícil. Mas mesmo com isso, eu acabei por descer uma Kícera, que vai fazer com que nós dois embaralhemos nossas mãos no deck. E compramos 6 cartas, já que nenhum de nós tava com nenhum prêmio enquanto isso. Mas, tipo assim, é porque eu tava mais sem nada pra jogar, entende? Minha mão não tava muito favorável. Eu desci um Yveltal, que sinceramente eu acho que era uma das melhores coisas que eu poderia ter feito naquele momento. E também desci, depois de um tempinho de espera, também acabei por descer um Pokétablet. E tem uma coisa que eu não falei aqui, que esse vídeo aí foi gravado antes da rotação, tá bom? Então não estranhem simplesmente que vai ter, por exemplo, Kícera, Arctazon no meu deck, que esse deck aí eu já tô até mesmo pensando em desmontar. Sério, faz muito tempo que esse vídeo aí aconteceu, só agora que eu fui tomar coragem. Enquanto eu buscava aí e tal, bem de boa, eu acabei por colocar outro Green no meu banco. E aí eu já passei pra ele já fazer o turninho dele e tal. Enquanto ele pensava, eu também fui dar uma alongadinha, né? Bem de boa. E aí ele desceu 2 coisas seguidas, que foi uma outra bola e os 2 negócios dele. Não, mentira, ele não desceu. Ele usou um Morty, né? Ele usou um Morty. E eu acho que ele descartou a outra bola, né? Eu não lembro muito bem do efeito do Morty. Sinceramente, faz um tempo já que eu tô sem jogar. Mas enfim, fomos lá, continuamos bem de boinha, jogando. E sinceramente, esse jogo aí já tava se encaminhando e tudo. Por mais que tivesse só no começo, o meu banco já tava até que bem evoluidinho e tal. Ele usou uma outra bola. Foi mal, tô com bastante tosse ultimamente. E enquanto ele buscava aí no baralho, ele buscou um Tatsugiri, que por sinal é da liga. Isso daí eu achei bem legal no Tatsugiri dele. Eu, sinceramente, gosto bastante de usar Tatsugiri em alguns meus decks. Tipo, eu acho que até mesmo nesse daí do Grimmsnarl eu tenho Tatsugiri. Só não é da liga, né?
Sinceramente, eu acho que eu gostaria bastante de ter um Tatsugiri da liga. Mas enfim, sem muita enrolação, né? Ele acabou por acrescentar um negocinho aí no Snorlax, que permitiu com que ele recuasse, né? E após um tempinho de espera, ele decidiu mandar o Zacian para que, né, ele já pudesse atacar. Ele também ligou a faixa do lupo no Zacian, e sinceramente que itens roubado, porque além de conceder uma energia, ele também dava todo um negócio para ele, tipo assim, dava mais dano. O Snorlax também bufou ele. E aí, só com isso daí, eu acho que ele já deu quase nocaute no meu macaco. Ou deu nocaute no meu macaco. Vocês podem até mesmo ver que eu já esparramei uns dados pela mesa pra estar ajeitando aí o dano. E causou dano por cima do meu outro macaco, velho. Tadinho desse macaco. Mas enfim, eu já desci logo uma Frostless pra, né, tá auxiliando aí. E enquanto isso, o cara lá, bem de boaça. E uma coisa que eu até mesmo não falei é que esse cara, ele é inscrito, tá bom? Eu fui batalhar com ele, eu falei, posso gravar? Ele falou, pode. Ah, você é o carinha que anunciou no grupo da loja, né, o canal. Mas enfim, eu não tinha muito pra fazer, já logo passei pra ele. Sério, cara, a minha mão tava horrível nessa hora. Tipo assim, ele falou pra eu dar uma ajeitadinha nos contadores de dano, que eu acho que eu tinha posto o dano errado e tal. E enquanto isso, eu lá, né, no caso, não, é que foi mal, tô muito distraído ultimamente. Basicamente, a gente foi impor o efeito da Frostless, e sinceramente eu acho que meu Monkey Dory já tava quase com nocaute, tá bom? Eu acho que era um turninho de Frostless só, ele já ia nocaute. E ok, ele já foi lá logo e puxou. Sinceramente, eu acho que essa estratégia aí dele não foi muito boa, porque o meu Monkey Dory iria tomar o dano pra Frostless. Na verdade, ele acabou por tomar por causa do efeito final do turno. Isso daí foi bem triste, sinceramente. Não, nem foi o efeito, foi... Cara, eu tô me confundindo todo, tô me bananando todo. Mas enfim, eu peguei a maca. O efeito que fez o Monkey Dory ali no banco morrer foi o próprio ataque veloz do Zacian, que causou dano no banco também. Eu já desci um Monkey Dory ali, subi o Green, né? Ele guardou ali a ordem da chefia e eu subi o meu Yveltal. Eu usei uma outra bola pra ver se eu conseguia achar alguma coisa e tal, porque sinceramente o meu jogo tá bem ruim. Peguei um Tatsu, que o Tatsugiri bem bom, né? Pra gente tá tentando melhorar o nosso jogo. Já desci ele logo no banco, tava embaralhando e pá, lá, bem de boa. O nosso oponente lá, esperando, montando a jogadinha dele, que sinceramente, aí o jogo já tava se, né, encaminhando pra ele, porque, cara, realmente contra um deck de Grimmsnarl normal, não teria muito o que fazer aí. E eu acabei por passar pra ele. Ele usou Petrel, cara, que sinceramente é uma carta muito boa. Petrel joga demais. E sinceramente por mim eu tinha uns 20 desse no meu fichário. Só que o problema é que eu sou pobre, né? Não acho Petrel. Mas enfim. Após isso aí, ele pegou logo o estádiozinho do lupo e começou a me massacrar novamente. Deu nocaute no Yveltal, subi Tatsugiri e ele deu dano no nosso macaco, velho. Esse cara aí tem alguma coisa contra os meus macacos. Desci um Monkey Dory de novo. E enquanto isso eu tava lá bem de boa. Fui descer uma Kisser aí que sinceramente eu acho que foi uma boa jogada, porque minha mão já tava bem ruinzinha. Ele também foi embaralhar, né? E sinceramente eu acho que foi uma boa ter descido dessa Kisser. Principalmente porque, de novo, minha mão tava horrível. Tipo assim, não tinha o que fazer com a minha mão. Eu liguei uma energia, tipo, sombrio no Tatsugiri, justamente para recuar quando precisar. E, tipo assim, o plano era justamente usar a habilidade, né, dele e passar, né. E, tipo assim, ele já logo usou ali a Kisser. Eu liguei no Tatsugiri, mas eu decidi estar usando a evoluçãozinha
pá já tá batendo ali e tá evoluindo meus Green, né, velho? Que precisamos de Greens potentes e tal. O Acha logo tá passando, né, pelo nosso oponente, porque é um ataque, de certa forma. A gente não tinha como dar nocaute nessa estação do lupo, nem mesmo se eu usasse meu Grimmsnarl, velho. Ainda mais que ele já tava começando a preparar outra usação do lupo ali no banco. Ele já foi lá e deu logo um nocaute. Não deu nocaute, no caso do nosso macaco. Nosso macaquinho tá sobrevivendo por 2 fios de cabelo. E, tipo, mas ainda assim, deu nocaute no nosso Tatsugiri. E nessa hora eu tava achando que já tinha acabado. Até que então assim, foi lá, liguei energia no macaco, dei habilidade, né, e tal. Mas, primeiro, antes da habilidade, eu desci o ginásio Spike Multi, que já ajudou demais. Desci o cinturão, uma carta que não é muito utilizada em Grimmsnarl, mas eu uso. E daí, meu amigo? Usei o ginásio de Spike Multi pra pegar o próprio Green. Desci 2 energias. Ele também se deu um negocinho de habilidade Used. Mas, enfim, após estar aí, cara, tipo assim, eu tinha acabado de meter uma jogada que era 100% sorte, tá ligado? Eu também acabei por estar descendo outro Grimmsnarl que simplesmente, sinceramente, cara, foi absurdo essa sequência de habilidades. E, tipo assim, ele já deu outra mesmo outra habilidade Used e eu tava só com uma energia no deck. Eu tinha acabado de pegar a última energia do deck e tal. Mas, enfim, o jogo tinha voltado. Não tava 100%, mas tinha voltado, cara. Eu usei a habilidade do nosso macaquinho pra já tá passando aquele daninho based. Fui escolher e, sinceramente, eu decidi por logo em quem? Logo em quem, meu amigo? Logo em quem? Logo no Snorlax, galera. É isso mesmo. Simplesmente por quê? Porque o Snorlax eu achei que poderia ser um problema justamente porque é totalmente dano. E se a gente fosse levar em consideração o ataque do cinturão, eu já iria dar nocaute de qualquer jeito. Mas enfim, eu daria literalmente o exato dano para levar o Zacian do lupo com o cinturão. E sinceramente, esse cinturão tá sendo essencial para esse deck. Tipo assim, eu não gosto muito de decks que precisam de espalhar muito dano. Acho meio chato, tipo o próprio Grimmsnarl. Por isso esse cinturão aí já ajuda demais, só por um 230 de dano. E ele já foi promover logo quem? O Tatsugiri, que, convenhamos, foi uma das melhores jogadas que ele poderia ter feito aí. Ainda mais que o Tatsugiri tava com um item que ele já poderia recuar logo em seguida. Ele foi usar ali a habilidade. Ele foi pensar, né? Ele pensou em pegar um apoiador, já pensou em embaralhar, só que aí ele resolveu, né, ver o que mais poderia vir. Mas enfim, ele mostrou ali o apoiador que tinha visto. E, sinceramente, ele tá jogando bem. Ele tá jogando muito bem, sinceramente. Mas enfim, continuando. O Snorlax dele, ele só foi dar uma ajustadinha no dano. Mas enfim, né, cara, vocês vão ver que esse moleque aí também não é pouca coisa, porque simplesmente ele já tava com tudo planejando a partir daí. O apoiador, até mesmo que se não me engano, que ele tinha me mostrado, era um que poderia mudar jogos, conhecido até mesmo por mudar jogos. Eu tava ajeitando lá, bem tipo, no meu banquinho também, até que ele me solta uma ordem da chefia, meus amigos, pra puxar aqui meu Snorunt pra frente, cara. Tadinho do Snorunt. Tadinho, só digo isso daí. Tadinho do Snorunt. E logo seguida também já usou um carimbo de contra-ataque, velho. Carimbo da injustiça. Foi mal, eu tinha esquecido o nome do carimbo da justiça. E daí? Você é o policial da justiça? Foi mal, no jogo faz tempo. Mas enfim, távamos lá, embaralhando nossas mãos, pente boaça. E o pior de tudo, cara, é que não era um Snorunt, era uma Frostlass já. Ou seja, isso daí que ele fez já poderia ter decidido o jogo, tá ligado? Que o que ele foi ajeitar ali, a habilidade, né,
no caso do Snorlax, foi justamente porque ele era um Pokémon que tinha habilidade e eu tinha evoluído pra Frostless. Quando que eu evoluí, não faço a mínima ideia. Só sei que eu evoluí. Mas enfim, ele baixou uma outra bola pra tentar fazer alguma coisinha e tal, ainda mais depois do carimba. Mas sinceramente eu acho que tá tentando reduzir a mão. Eu tô ligado que já tava meio no desespero porque eu tinha 2 green. Mas eu acho que tá tentando reduzir a mão, né? Não tentando, mas reduzindo a mão assim. 3 cartas. Você tinha 5. Reduzir 3 cartas poderiam ser úteis até. Sinceramente, eu acho que não é uma escolha muito boa. Pessoalmente, né? O que eu tô falando? Faria eu mesmo, sinceramente. Mas, enfim. Ele mostrou o Pokémon que ele pegou. Já foi lá e começou a pensar o que faria no seu próximo passo. Ele já recuou o Tatsugiri, mandou o Trevenant e bateu para dar um nocaute na nossa Frostless. E eu já mandei nosso Green, que já estava tomando um daninho da habilidade da Frostless. Mas enfim, eu acabei por estar virando uma Lilian, velho. Que sinceramente, a Lilian, convenhamos, é muito melhor do que pesquisa de professores. Antigamente, no Terabox, que já tem vídeo aí no canal, Tabletop, eu usava pesquisa de professores, até mesmo depois que a Lilian lançou. Eu não sei porque que eu ainda não tinha colocado a Lilian, sendo que eu já tinha bastante. Mas enfim, nosso banco atual tava literalmente um Grimmsnarl, 2 macacos e no campo ativo um Grimmsnarl também. Eu desci uma energia em um dos macacos e assim eu decidi estar passando meu dano já e tal para uns Pokémon do nosso oponente. E outra coisa que o nosso oponente, ele não tinha um Zacian. Eu falei que ele tinha um Zacian, mas ele não tinha um Zacian, ele tinha uma Latias. Por isso que ele não tá conseguindo passar Pokémon. Só agora que eu percebi uma Latias. Foi mal aí, tá bom, pessoal? Tá ruim de entender, mas é porque eu não tô lembrando de nada dessa partida. Mas enfim, né, velho? Fui conferir como é que tava meu descarte e tal, para ver o que eu poderia fazer. Mas eu também usei o pegador de contra-ataque, cara. Que... Não, mentira, eu usei uma maca. Meu Deus do céu, foi mal, que as cartas é muito parecidas e tal. Mas enfim, eu fui usar a maca justamente para tentar pegar uma energia ou o Snorunt de volta. Porque, tipo assim, eu não fazia nem ideia do que fazer. E já fui lá logo de cara. Já dei nocaute em simplesmente Trevenant, que, cara, tava sendo bem importante sim pra ele. E aí ele já foi lá e passou pra frente o negocinho do lupo. E agora eu só precisava dar nocaute naquela Latias e acabava o jogo. Só pra vocês terem uma noção, cara. O maninho que comentou que não fazia sentido pôr um cinturão aí deve estar chorando no banho agora, velho. Porque se não fosse cinturão aí, eu não teria vencido. Cinturão aí ajudou demais. Ele usou um Jude pra tentar ver se a mão melhorava. Mas, sinceramente, cara, é uma partida de... É uma partidinha de uma única rodada. Então, tipo assim, eu acho que o Jude já não vai ajudar muito. E mesmo que ajudasse, né? Nessa altura do campeonato, com tantos prêmios que a gente já tá, o meu banco, o banco dele, e tipo assim, com a partida já quase acabando, eu acho que já não iria ajudar muito não, sem querer desvalorizar nem nada. Ele realmente jogou muito bem. Mas enfim, foi jogar um cara coroa pra ver se o ataque do bichinho dele daria certo. E se eu não me engano, deixa sem atacar, ou deixa confuso, ou hipnotizado, não faço a mínima ideia. Só sei que uma condiçãozinha aí que foi lá. A gente também só teve que pedir aí ajuda pra ele. E simplesmente só foi lá. Deu um daninho, não faço a mínima ideia do porquê. Cara, sério mesmo, eu não tô me lembrando nada desse partido. Vai estar horrível pra tá entendendo se você tá vendo esse vídeo. Mas enfim, eu vou estar sacrificando aí meu daninho dos 2 macacos por no Snorlax, né? E sinceramente eu acho que era o melhor possível de pôr. E enquanto ele ia lá e pegava, né, pra ver umas coisinhas, eu também acabei por pegar pra ver
o Pokémonzinho dele, que sinceramente ele é mais recente que lançou. Então eu nunca vi ele realmente em jogo. Mas enfim, eu bati no Snorlax com a habilidade. E a habilidade do Pokémonzinho dele faz com que ele não tome dano no próximo turno. É isso aí que ele fez. Cara, sinceramente, eu acho que essa habilidadezinha é bem quebrada. Mas enfim, eu só dei nocaute no Snorlax. E foi isso. Infelizmente não tinha nenhum tipo de ordem da chefia, nem nada. Ele desceu um Tatsu pra justamente abater recuo com o bichinho dele. Foi ver o que ele pegava na habilidade, mas sinceramente, cara, um prêmio faltando. Então, eu acho que já não tinha muito. Ele foi ver, não pegou nada de muito interessante. Tava lendo lá quais apoiadores tinham vindo e tal. Mas no final de tudo, acabou que não deu muito certo pra ele. Deu bom jogo aí, mas acabou por ter que recolher os Pokémons já, porque ele foi até mesmo falar que ele poderia ter feito, que não deu muito certo. Mas essa batalha já vai ficando por aqui. E pessoal, eu queria estar falando aqui pra vocês nesse finalzinho de vídeo que as minhas férias estão chegando, por isso eu vou estar tentando conseguir uma frequenciazinha de vídeos longos, shorts e tal, porque sinceramente tô precisando, o canal tá parado há muito tempo, acho que já faz praticamente um mês que eu não posto nada, mas enfim, Xolito se despede, falou!